A Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e já acessou os dados desse aparelho, que devem ser compartilhados com o STF e a Procuradoria-Geral da República. O empresário havia se recusado a fornecer a senha do dispositivo, que ainda possuía camadas extras de proteção. A investigação busca esclarecer possíveis irregularidades envolvendo o banco e suspeitas de pressão sobre autoridades para evitar a liquidação da instituição financeira. Em um dos celulares apreendidos de Vorcaro, há pelo menos uma mensagem do pastor Fabiano Zetel, seu braço direito para transações, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado de maneira insistente por uma autoridade da República. A princípio, a identidade desse político ainda não é de conhecimento do público. Contudo, a informação acabou sendo divulgada por alguns veículos de comunicação e liga Daniel Vorcaro a figuras poderosas em Brasília. Começar essa rodada com Luiz Felipe Dávila, há uma grande expectativa, há quem diga em Brasília que muitas figuras estariam apreensivas, preocupadas com o vazamento de informações, o que poderiam descobrir dos celulares do Daniel Vorcaro, e hoje, inclusive, o jornal O Globo trouxe essa informação, a coluna do Lauro Jardim, destacando essa suposta conversa em que uma autoridade da República, uma figura importante em Brasília, estaria compartilhando essa informação, né, sobre a cobrança insistente para que os pagamentos fossem feitos. Trata-se de uma informação fragmentada, a gente não sabe exatamente qual é o contexto, que autoridade é essa, pagamento do quê, enfim, mas há essa preocupação, né, Dávila? A depender do que vier à tona, muitas coisas podem acontecer, ainda mais em um ano eleitoral, né? Canhato, mas infelizmente neste assunto eu sou cético, por uma razão muito simples. Se começa a vazar coisa muito complicada, vão transformar isso em sigilo, vão dizer que esta foi uma prova obtida ilegalmente que não tem nenhum valor, vão criar alguma armação para livrar essas pessoas. Afinal de contas, a rede que Vorcaro construiu de políticos, autoridades, juízes, é inacreditável. E essa rede está em ação. Tem até a bancada do Master já no Congresso tentando abafar todas as investigações e esse escândalo. Na verdade, essa bancada, mais parceria com autoridades e juízes, estão querendo enterrar esse negócio, seja por meio de sigilo, seja por meio de invalidar provas, alguma coisa vão fazer. Porque, infelizmente, hoje o corporativismo entra em ação quando as pessoas se sentem ameaçadas. Eu não vejo, na situação atual, alguém ter a coragem de expor todo esse escândalo, revelar os nomes e transformar isso no que deveria ser um processo exemplar de julgamento e depois, eventualmente, de condenação de pessoas envolvidas na maior fraude financeira da história, como bem lembra aqui Bruno Musa. Pois é, programa Os Pingos nos Is, o caso do Banco Master em destaque. Agora eu vou receber a Rede Jovem Pan conectada aqui em Os Pingos nos Is, o Banco Master, as muitas informações que envolvem esse episódio sendo analisados aqui pelos nossos comentaristas. Você, Bruno Musa, claro que há uma expectativa, né, para essas informações virem à tona, o que será divulgado, de que maneira isso compromete figuras importantes, poderosas em Brasília, os representantes dos poderes, se há conexão e a indicação de uma relação de corrupção, né, pagamentos ou mesmo algo que tenha beneficiado A ou B, enfim. É uma trama muito complexa que envolve muitos tentáculos, né, Bruno Musa? E talvez não tenhamos descoberto ainda 50% de onde isso pode chegar, né? Nomes cada vez mais impressionantes, práticas cada vez mais impressionantes começam a aparecer. E eu imagino que muitas pessoas estejam de cabelo em pé com essa quebra dessa criptografia. E eu estava falando agora aqui na hora do almoço com um cliente meu que me perguntou se achava que de repente essas mensagens poderiam vazar de alguma forma. E a minha opinião é que, mesmo estando
uma boa parte de nomes importantes que já foram aí revelados com indícios de determinado nível de envolvimento ou compra ou participação direta e indireta em tudo isso para manter esse crescimento tão gigantesco que o Master teve em tão pouco tempo, me parece que a tecnologia ela é muito difícil de ser segurada. Muitas dessas informações que estão saindo na mídia, muitas vezes foram vazadas por próprias pessoas que estão ali investigando. Como? Não sabemos. Quem são? Não sabemos. De quais instituições? Não sabemos. Mas eu acho que muita gente está ficando de cabelo em pé, porque é difícil você segurar a tecnologia, principalmente quando há muitas pessoas envolvidas. É aquela coisa antiga, né? Um segredo entre eu e você é uma coisa. Agora, entre 50 pessoas, a coisa já fica um pouco diferente, com pressão aparecendo em determinados envolvidos, principalmente na parte mais fraca, onde começa a ter pressão, possibilidade de ser preso, ameaças à família, enfim, chega um momento em que você cede a tudo aquilo e o castelo de cartas começa a ruir. Quem é essa autoridade ou quais são essas autoridades? Eu acho que descobriremos em algum pouco tempo, talvez. E nessa parte é onde eu começo a ficar um pouco otimista dentro do meu grande ceticismo no Brasil, porque eu acho que a tecnologia é difícil de segurar, são muitas pessoas envolvidas e, claro, em ano eleitoral, aqueles que não estão envolvidos podem tirar proveito disso ao saber que determinado rival estava dentro de um esquema que se tornou a maior fraude da história do sistema bancário brasileiro. Cenas do próximo capítulo e o Brasil pode continuar tremendo, hein? Pois é, só para fechar, o Mota vai trazer também o apontamento dele, a reflexão a respeito do que poderia vir à tona a partir da divulgação desses arquivos, Mota. Eu não vejo nenhum aspecto positivo nisso, Caniato, por várias razões. Eu acho que a privacidade das pessoas, seja a pessoa quem for, é muito importante. Deveria haver salvaguardas para proteger a privacidade das pessoas, mas mais uma vez a gente vê vazamento de investigação. Isso é rotina no Brasil, né? Não é a exceção. Toda investigação vaza. E quais são as consequências do vazamento de uma investigação? Quais são as consequências de um vazamento como esse? Imagine, uma autoridade da República mandou uma mensagem cobrando um pagamento. Imagina nesse momento quantas autoridades da República estão suando frio, de repente até sujeitas a algum tipo de pressão. Olha, você viu a notícia que saiu? Então, é melhor a gente fechar aquele acordo. Ou então, o nome dessa autoridade vai aparecer na mídia. Surpresa seria se o celular do banqueiro não tivesse alguma coisa desse tipo. É evidente que esse celular está cheio de informações valiosíssimas, muito sensíveis. O risco é perder o foco desse caso. Daqui a pouco o foco do Banco Master vai passar para essas ramificações. E ao invés da gente tratar das questões essenciais, nós vamos tratar dessas intrigas do poder. Qual é a novidade em relação ao envolvimento de uma autoridade da República em um escândalo? O que não falta na República Brasileira é a autoridade metida em confusão. Pois é, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas.